Então, nessa ação penal 506-31-30-17, depoimento do senhor Luiz Soares Dulce. Senhor Dulce, o senhor foi chamado como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Eu vou advertir o senhor apenas por força de lei que, se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Dito isso, senhor Dulce, eu vou passar a palavra aqui à defesa do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que arrolou o senhor como testemunha. Passa a palavra ao advogado. Bom dia mais uma vez, senhor Luiz Dulce. Bom dia. Senhor Dulce, o senhor foi ministro durante o governo do ex-presidente Lula, correto? Correto. O senhor pode brevemente dizer qual foi o ministério que o senhor liderou, quais eram as atividades do senhor no governo? Fui ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, né, nos 2 mandatos do ex-presidente Lula. As atribuições da Secretaria-Geral eram diversas atribuições, seria longo explicar aqui, mas coordenar o diálogo. Uma delas, a principal talvez, era coordenar o diálogo do Executivo Federal com a chamada sociedade civil, com as organizações não governamentais, com as instituições religiosas, com os movimentos sociais, etc. Além disso, a Secretaria Nacional de Juventude do Governo Federal fazia parte da Secretaria-Geral, então a política pública federal de juventude era da nossa responsabilidade, entre outras. Correto. E nessa atividade, nessa função do senhor como ministro, o senhor tinha contato frequente com o ex-presidente Lula? Sempre, quase diário. Correto. Alguma vez o senhor presenciou, teve conhecimento de algum ato, de algum comportamento do ex-presidente Lula que pudesse sugerir algo ilegal ou inadequado? Não, nunca. O senhor atualmente, ou foi, membro do Instituto Lula? Sou um dos diretores do Instituto Lula. Correto. O senhor é associado também do Instituto Lula? É integrante do conselho, né? Associado nesse sentido. Correto. E o senhor, o Instituto Lula foi constituído no dia 15 de agosto de 2011, conforme documento arquivado no primeiro cartório de registro de documentos de São Paulo, que está anexado aos autos. O senhor, naquele momento, o senhor já era diretor. Quando o Instituto foi fundado, eu me tornei diretor, né? No ato de fundação foi constituída a diretoria. Antes disso, não, mas eu estava participando da formulação do projeto do novo Instituto. Correto. E nessa discussão do projeto para o Instituto, havia ideia da prospecção de imóveis para servir de sede, enfim, para as instalações do Instituto? Essa equipe, né, que havia sido convidada pelo ex-presidente Lula para dirigir o Instituto, e eu era um desses, trabalhava na sede do Instituto Cidadania, que é uma casa, para quem conhece, pequena, muito pequena. Então, ali, nesse trabalho preparatório de formulação do projeto do novo Instituto, nós já verificamos que era uma sede inadequada para as atividades que o Instituto Lula viria a desenvolver. E começamos, então, a pensar em procurar uma casa um pouco mais ampla, onde as equipes de trabalho ficassem melhor instaladas e, eventualmente, se pudesse aproveitar também para organizar o acervo do ex-presidente. Correto. E essa ideia resultou em visita a imóveis com essa finalidade? Eu pessoalmente me lembro de ter visitado uns 5 ou 6 imóveis, né? Lá na própria região do Ipiranga, onde está situada a sede do Instituto. E eu não sou paulista, então não conheço tão detalhadamente a coisa urbana de São Paulo. Mas, enfim, regiões próximas, né? A gente pensava em fazer por ali mesmo, mais naquela área da cidade. Pensávamos em alugar uma
casa mais ampla. Correto. E visitamos vários imóveis. Correto. E o senhor se recorda de ter visitado um imóvel na rua Aberbeck Brandão, 178, ali próximo do aeroporto, região próxima do aeroporto de São Paulo? Eu visitei, entre outros, eu visitei também esse imóvel. Correto. E outros diretores também estavam presentes? Estavam. Pergunta quais, que eu me lembro? Não, se outros diretores... Se o senhor o presidente do Instituto, Paulo Camuto, o Beira Claramente também estava, que eu me lembro esses. Correto. O ex-presidente Lula também estava presente. Nessa visita e num outro imóvel que nós fomos, nessas duas eu me lembro que o ex-presidente Lula estava presente. Correto. E essa visita durou muito tempo ou foi mais breve? O senhor sabe? Não saberia precisar o tempo, mas foi breve. Certo. Talvez meia hora, 40 minutos, alguma coisa assim. Certo. E a constatação ali dos senhores foi de que aquele imóvel era adequado para uma instalação do Instituto Lula ou não houve interesse? Não. A avaliação, assim, quase que automática de todo mundo, que aquele imóvel não era adequado. Certo. Porque o que nós queríamos era uma casa um pouco mais ampla. E lá era um prédio em construção, se eu não estou enganado. Era o início de uma construção de um prédio, né? E num terreno muito grande, que seria muito caro também. E não poderia ser alugado porque estava em construção. Demoraria muito para a obra, né, para transformar. E ficaria muito maior do que a nossa necessidade também. Uhum. Então foi imediatamente considerado inadequado. E depois nós fomos procurar outros imóveis. Houve visita a outros imóveis? Posteriormente? Ah, sim. Tanto é que no final alguns meses depois, nós alugamos uma outra casa próxima da sede do Instituto, né, para completar, digamos, a necessidade de espaço. Correto. Bem, eram essas as perguntas que eu tinha a fazer ao senhor Luiz Vinícius Luiz Dulce. Eu agradeço a colaboração e devolvo a palavra ao juízo. Perfeito. Eu indago aos outros defensores em São Paulo se tem perguntas. Sem perguntas. Eu indago aos defensores presentes aqui em Curitiba se tem perguntas. Ao Ministério Público tem perguntas? Uma única pergunta, Excelência. Senhor Dulce, este imóvel que o senhor foi visitar na rua Doutora Aberbeck pertencia a quem? Não sei. Não tenho essa informação, não. Estava presente nesta visita 2 empregados da Odebrecht, Paulo Melo e João Alberto Louveira? Que eu saiba, não. Não tenho essa informação. Não houve nenhuma referência a empregados da Odebrecht nesta visita? A sua presença? Nem nessa, nem em nenhuma outra das visitas que eu acompanhei a imóveis. Não houve nenhuma referência que empregados da Odebrecht tenham organizado, inclusive, esta visita? Não. Sem mais perguntas, Excelência. Você de acusação tem alguma indagação? Sem pergunta. O único esclarecimento do juízo, senhor Dulce, o senhor sabe como se chegou nesse imóvel na Aberbeck Brandão? Quem que indicou esse imóvel? Da onde que veio essa visita? Não sei. Nem desse, nem de nenhum outro, porque nós éramos convidados a fazer as visitas. Então, primeiro a gente procurava ver se era adequado, né? Se fosse adequado, certamente eu acho que essas questões seriam tratadas, mas como a gente chegava à conclusão, nesse caso foi que não era adequado, acho que essa questão não se colocou, né? Perfeito. Era esclarecimento do juízo. Pode então desligar.